Fala, meus amigos, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Cara, deixa eu te falar uma coisa. Muitas das vezes, tudo que Deus precisa de você é a sua sinceridade. A palavra de Deus diz no Salmo 51, versículo 17, de que Deus não resiste a um coração contrito e quebrantado. Ou seja, meus amigos, muitas das vezes, tudo que você precisa é se render diante da presença de Deus e expor a Ele aquilo que está no seu coração, aquilo que tem te afligido, ser sincero com Deus. E existem duas passagens que a gente vê isso muito claro. Em 1 Samuel, capítulo 1, a partir do versículo 9, diz que Ana estava com a alma aflita e orando e chorando diante do Senhor. Ela pede a Deus e faz um voto com Deus para que Deus dê um filho a ela. No versículo 19, no versículo 20, diz que no dia seguinte, Ana engravida e no tempo devido, ela dá à luz a um filho que ela entrega diante do Senhor como ela tinha prometido. Ou seja, Ana acessa um milagre que ela precisava através de um momento de oração onde ela chora e ela clama diante da presença de Deus, onde ela mesmo com a alma aflita, ela decide se render, ela decide ser sincera com Deus em relação àquilo que ela está sentindo, em relação às suas emoções, em relação à aflição da sua alma. E a segunda passagem que a gente vê isso muito claro está em Marcos, capítulo 9, a partir do versículo 21, onde um pai chega para Jesus clamando porque o filho dele está possesso de um espírito maligno. E ele fala: Jesus, se tu podes, livra o meu filho. E Jesus, no versículo 23, responde: se podes, tudo é possível naquele que crê. E nesse momento, esse pai fala algo que me marca muito, que ele fala o seguinte: eu creio, mas me ajuda na minha falta de fé. Ou seja, o que ele falou foi o seguinte: Jesus, eu creio naquilo que você está dizendo, mas eu sei que ainda existe incredulidade dentro de mim. Eu sei que existem falhas dentro de mim que me impedem a crer plenamente naquilo que você está dizendo. Então me ajuda na minha falta de fé. E nos versículos seguintes nós vemos que Jesus ordena que aquele espírito imundo vá embora e o menino ele cai e muitos pensam que ele estava morto, mas não. Jesus puxa ele e ele levanta, ou seja, ele está pleno e ele está bem, ou seja, houve um milagre. Meus amigos, nós precisamos entender que o evangelho não é sobre performance, o evangelho não é sobre você estar bem em todos os momentos e você não ter momentos de aflição e você não ter momentos de tristeza ou ter momentos onde a sua fé é um pouco abalada. Não, o evangelho, ele é a respeito de você ser sincero com Deus, é a respeito de você ser verdadeiro, transparente diante de Deus, porque é isso que ele precisa de você. Ele precisa que você se renda diante dele. Se eu posso te dar um desafio, seja sincero com Deus, seja verdadeiro em suas orações, abra o seu coração, se renda diante da presença dele, porque se você fizer isso, você vai ver coisas extraordinárias acontecendo. Tamo junto.